Hoje o assunto é suicídio. Falar de suicídio é algo muito complexo e não temos uma regra estabelecida, pré-estabelecida. Enquanto a gente está começando aqui a falar sobre isso, a cada 40 segundos alguém cometeu suicídio ao redor do mundo. E a cada 20 segundos alguém tentou. E sabe por que essa parte de 20 segundos aí, né, de pessoas de 20 segundos agora tentando se matar e não conseguiu? Porque tem alguém ali conversando com ela, tem alguém ali a ajudando. Então, o suicídio em si, ele tem uma expectativa de ser concretizado se não tiver uma ajuda. A grande maioria não comete. É uma minoria. 90% das pessoas que têm ideações suicidas, elas não cometem. As ideias ficam só nas ideias, porque elas passam por essa questão impulsiva, que é a dor profunda do momento, que realmente chega a cometer suicídio. Então, voltando, a cada 40 segundos se comete, e a cada 20 as pessoas tentam e não fazem, porque tem alguém dando respaldo, tem um aparato psicológico, né, que é a ajuda psicológica, ou alguém que conversou durante ali de 10 a 15 minutos, tirando aquela angústia e desviando aquele pensamento tão negativo para a morte. O que é o suicídio? É a dor psíquica, é a dor emocional. É uma dor que não tem como mensurar, porque não é como quebrar um braço, como uma dor de cabeça, você toma um remédio e vai embora. É algo que tem que ser tratado, porque tem as suas nuances. Falar de suicídio é falar do indivíduo em suas particularidades, sem generalizar e muito menos uma atenção muito grande a isso. Nunca menospreze, nunca diminua, nunca diga que é chamar atenção. Nunca diga que essa pessoa precisa disso para chamar atenção. Não. Não existe mais isso. Isso é uma coisa muito antiga, tá? E que a gente tem que tirar disso de uso, porque as pessoas cometem suicídio porque elas estão sofrendo. Existe uma dor muito grande, uma dor emocional, que vem decorrente de várias situações, como eu acabei de dizer, é individual. Precisa-se ter alguns movimentos, tá? A gente chama de tríade. A base é a ansiedade, todos nós temos ansiedade, isso faz parte da vida, move-se para a vida através de uma ânsia, de vontade de buscar ajuda, para fazer qualquer coisa. Agora, quando eu tenho essa ansiedade, que eu não consigo dar conta disso, e no meio do caminho eu tenho uma frustração, eu tenho a tendência à tristeza profunda, pode ser automaticamente chegar a uma depressão, tá? Então, sempre se ater às questões tanto nossas quanto de pessoas próximas, queridas, amigos, parentes. Existe algo que é frustrante, todos nós frustramos, tá? Isso faz parte do processo. A questão é, se eu tenho transtorno de ansiedade, algum tipo de transtorno emocional, bipolaridade, muita oscilação de humor, eu tenho uma tendência maior à tristeza profunda, à depressão, que pode-se chegar ao suicídio. Nem todo depressivo, nem toda pessoa que tem transtorno de ansiedade chega ao suicídio, mas todo suicida tem níveis de ansiedade muito grandes e também questões de depressão, tá? Então é importante se ater a isso sem banalizar, sem ser leviano e colocar simplesmente assim. Essa pessoa tem tudo na vida. Ela tem uma situação financeira muito boa, ela tem pessoas que a amam, ela tem uma vida, né, aparentemente estável. Como é que ela pode ter tentado ou ter cometido suicídio? Não é por aí. É algo muito interno e profundo. Muitas vezes tem a ver com questões químicas, orgânicas, mas existe um conjunto da obra que a gente precisa analisar e verificar sem banalizar. Então, o suicídio é algo muito importante a ser colocado. Essa demanda, muitas vezes, vem de pessoas que estão muito escondidas, elas não querem falar sobre isso, porque é muito mais fácil. Vamos colocar duas doenças diferentes, a depressão
E o câncer? O câncer muitas vezes é visível, pode ser silencioso, mas logo ele aparece e todo mundo se penaliza, se compadece dessa pessoa. Colocando as questões nesse prisma, dessa maneira, temos que entender que não é porque não é concreto, não é porque não é visível, como o câncer, muitas vezes, que a pessoa vai definhando, que também tem um adendo aí. Tem muitas pessoas que chegam ao suicídio, que não é algo tão abrupto no momento de tentativa da morte e realmente concretizá-la, um enforcamento, um envenenamento, ou se jogar de algum lugar. Às vezes as pessoas também vão definhando, deixam de se alimentar, não tomam medicações necessárias. Existe um percentual de pessoas que são depressivas, diabéticas, hipertensas, cardiopatas, ou seja, comorbidades, que ela está embasada por uma depressão e ela desiste de tomar as medicações. Automaticamente ela começa a definhar, né, o corpo e a mente, e pode chegar à morte, não tão abrupta como o suicídio propriamente dito, mas sim aquele mais prolongado e muitas vezes não tão visível. Então é muito complexo, tá? O que eu quero colocar aqui para todas as pessoas, independente de serem profissionais da saúde mental, ficarem atentos às pessoas em volta, né? Algumas características são importantes, como por exemplo, negatividade, pessimismo, não vontade de fazer as coisas, desejo de ficar muito isolado, tudo isso são características importantes. E uma outra observação: os nossos jovens estão muito mais tristes, muito mais ansiosos e com vontade de não estar neste mundo para a vida adulta, tá? Isso acontece muito em consultório, de eu ouvir, vida de adulto é muito chato, eu acho que eu não quero chegar nesse período de ser adulto. Então, algo também de se olhar muito para esse lado. O adolescente, o jovem, ele tá com muito medo da vida e isso acarreta também desejos e ideações de suicídio. Falando de questões que ele precisa entender que a vida pode ser realmente boa e importante na vida adulta, temos esse detalhe do adolescente, que é um percentual de 20 a 25% de adolescentes que decidem morrer. Forte essa palavra, né? Mas decidem morrer. Por quê? Por causa das questões da responsabilidade da vida adulta. Então, a gente tem uma gama aí de pessoas em diversas situações e diversas idades, diversas classes sociais, culturas, enfim. O que a gente precisa é trabalhar com a prevenção do suicídio. A prevenção advém de observação. Observar aquela pessoa, como eu falei agora há pouco, mais quieta, mais negativa, mais em ostracismo dentro de si mesmo, para que a gente possa ter um bom resultado. E, óbvio, volto a falar, é algo que acontece em todo momento. Eu já falei isso lá no começo e volto a dizer aqui para a gente poder finalizar. A cada 40 segundos em torno do mundo, alguém está morrendo agora, está se matando. Em 20 segundos houve a tentativa, ou seja, a ajuda de alguém que chegou naquele momento, daquela pessoa sofrendo, fez com que ela desistisse da morte. Porque são impulsos inconscientes, impulsos negativos que te faz pensar em morrer. Saindo desse período mais traumático, mais profundo, a pessoa desiste de morrer. Então vamos tentar ajudar pessoas que a gente percebe que precisa de ajuda. E se você sentir que alguém está precisando, vá lá, converse, fique perto, dê carinho, dê atenção. Beijo.